Nosso tema hoje é política municipal. Fernanda entende muito do assunto, né? Ela trabalha com isso no núcleo dela, né, Fernanda? Trabalha basicamente agora, nesse exato momento, você está trabalhando com isso, né? Na verdade, eu fui coordenadora municipal do município de Osasco, né, e onde eu adquiri muito conhecimento. Pode falar? Dar uma introduçãozinha? Pode, não fica. Eu entrei como uma militante, né, apoiadora, e logo comecei a desenvolver um trabalho como memeira do núcleo e passei a cuidar das redes e logo passei para a coordenação e fiz um trabalho de um ano na coordenação de Osasco e depois vim fazer um trabalho juntamente com a Carol Volpini, com o Paulo Braga, o pessoal da Estadual. A melhor pessoa é o Carratu, que está falando ali. Carratu é o fofo, né? Nossa. Eu amo o Carratu. As pessoas falam fora Carratu, mas eu não falo fora Carratu. Nem olho privado? Não, não, isso não. Ele me atende todas as vezes que eu chamo, então não posso reclamar. Mas aí vim fazer um trabalho com o pessoal da Estadual. Mas assim, tenho todo um conhecimento aí no município e eu acho que a política, ela realmente ela acontece primeiro no município. É Né? verdade. Eu concordo com você em gênero, número e grau nisso. Eu acho que a base da nossa política, ela começa ali no município, em que pese as pessoas acreditam que federal, mas é quase uma pirâmide de Maslow ali também. A gente começa com a base e vai trabalhando. Se você não entende esse processo, fica difícil entender exatamente o que acontece aqui, por exemplo, no que a gente está vendo hoje em termos de governo. É complicadíssimo. Dentro do município, que é do município que saem as figuras que vão ocupar os cargos de deputado estadual, de federal, e senadores e presidente, né? Se a gente não entende que é daqui que sai, a gente acaba vendo o que a gente vê hoje na nossa política, né? Exatamente. Atuando muito tempo dentro né, das instituições e acaba não atingindo isso. A gente tem a prova disso, é o Bolsonaro, né? Quanto tempo faz que o Bolsonaro está dentro da política, né? E por que ele conseguiu chegar a presidente? Então, eu acho que a política municipal ela tem que ser olhada com um pouco mais de carinho pelas pessoas, né? Uhum. Só dar um recado aqui para o pessoal, antes da gente entrar de fato no assunto, pessoal que está chegando aí na live, que conhece aí o assunto, fiquem à vontade para participar, perguntar, contribuir, deixar aí opiniões, elogios, a gente adora, fica à vontade. A Fernanda é linha dura. Tem que ser, né? Para trabalhar. Mas eu acho que eu tenho uma boa escola com a minha coordenadora, que a Carol aqui no. Ai, caramba, peraí. Aprendi muito com a Carol, né? Que foi quem me deu a oportunidade de ajudar aí o pessoal da estadual. E o Carratu também, obviamente, o Paulo, né? Mas é que eu sou meio briguenta mesmo, né, Carratu? Tenho fama. Tem fama? Então, pessoal, por favor, participem conosco, ajudem aí, vamos, né, aumentar o debate, uma conversa interessante, porque o bate-papo aqui, além de entre Fernanda e eu aqui, é com vocês também. Nós queremos muito que vocês participem. Já temos aqui um monte de manifestações aqui, mas por enquanto são boa noites, né? Ó, MBL Mulher, meninas, meninas aí, né, presentes na live, né? Fernanda Linhadura, modelo de coordenação, põe o povo folgado para trabalhar. Ô, Vitor, deve ser amiga do Dória, ixi. Olha, Vitor, eu morei um tempo em São Paulo e não conheci o Dória, né? Assim, eu acho que São Paulo é um estado bem grande, bem grande. O Dória, ele se projetou no prefeito, com aquele slogan maravilhoso, né? Acelera. Eu moro em
né? Eu não moro no município de São Paulo, então a minha experiência com Dória, ela é assim, embora Osasco seja o quintal de São Paulo, ele era prefeito De do São Paulo. município de São Paulo. No meu município eu tenho um pior do que o Dória, que na verdade é o Rogério Lins, que foi preso. É uma história maravilhosa do meu município. São Paulo tem uma política interessante municipal, né? Paulo tem, mas o meu município, ele tem uma característica muito forte, que nós somos muito provincianos. Embora seja a segunda economia do estado e né, o PIB e o sexto do país, é um município bem rico, é um município que é expressivo, né, na questão estadual. Um município que ele tem uma alternância de poder entre o PT, né, e o PSDB. Então, assim, é uma coisa bem, bem louca. A gente tem uma política municipal que é bem difícil, né, para quem quer entrar para a política. Existe esquema, balcão de negócios, então é difícil mesmo a política no meu município. Mas quando o pessoal fala do Dória, o Dória ele é governador, obviamente a gente sabe do trabalho dele. E o engraçado é que as pessoas, elas acreditam que o MBL ele não bate no Dória. Não é uma verdade. Aqui no estado de São Paulo a gente faz muitas publicações sobre o Dória, inclusive o Rubinho Nunes fez uma publicação hoje a respeito. Eu não me lembro agora o que era. Ele derrubou alguma coisa que o Dória fez. É sobre licitação. Lembrei agora. Me fugiu. Empresas investigadas por corrupção, né, por licitações, enfim. Então o pessoal acha que a gente ama o Dória. Não, gente, a gente não ama o Dória. O Dória, ele foi o menos pior naquele momento, porque era ou ele ou era o Márcio França. Que a gente sabe que tem ligações aí com a esquerda, enfim. Então, assim, gente, Dória é um mal necessário, mas fazer o quê, né? É o que a gente tem para hoje, é que nem o Bolsonaro, é o que tem para hoje. Tá? Então, assim, amizades com... Eu tô vendo aqui alguém perguntando do Gil Diniz. Eu não conheço bem o trabalho do Gil Diniz. Eu também não. É assim, se eu não conheço é porque é bem minha boca. Porque a gente conhece o trabalho daqueles que estão em evidência, que fazem um trabalho expressivo ou que fazem muita cagada. Ele deve fazer alguma cagada, mas alguém tá mandando coisa aqui, viu? Então eu não conheço, gente. Não posso falar de quem eu não conheço. Você conhece? Não conheço também o trabalho, apesar de estar aí na capital do poder aqui, então a gente acaba tendo acesso a todo o cenário político, né? Porque influencia e né, tem toda uma conversa. Mas também não conheço a atuação dele, não. Né? Conheço o nome, mas sobre a atuação não tenho nem o que opinar, não chega aqui pra gente. Exatamente. Né? O áudio está falhando. O áudio está falhando da Fernanda. Fê, seu áudio está falhando. Pessoal, mais alguém aí com essa questão? Dê um feedback pra gente. Aí. Já perguntaram aqui sobre o que você acha do presidente. Você quer responder isso agora, antes do assunto? Não quer? Deixamos para depois? Responder, sem problema nenhum. Bom, eu posso falar como eleitora, né? As pessoas elas têm o hábito de falar assim, porque tá falando mal do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro. Eu tenho obrigação até de cobrá-lo, né? Como eleitora. O Bolsonaro vem fazendo, assim, uma série de cagadas, vamos dizer assim. Né? Acho que todo mundo acompanha aí o trabalho que ele tem feito, ou a falta do trabalho, né? Porque eu acho que o Bolsonaro ele tem um problema sério. Ele não quer governar, ele quer ter pessoas para ele ter uma guerra constante, para ele dizer que ele é uma vítima, para ele falar que que ele quer o melhor do Brasil e por isso que as pessoas não querem ele lá. E assim, ele perde muito tempo fazendo isso. E
E assim, nesse momento de pandemia, a gente vê esse tipo de atitude do nosso presidente quando a gente esperava que ele fosse o cara que fosse lá e falasse assim, gente, eu vou lutar por cada vida. Não, aí o cara vai lá e fala, e daí? Eu não sou coveiro. Cara, assim, eu, como eleitora do Bolsonaro, já sabia que ele não ia ser o melhor para o Brasil. Né? Nós fizemos um voto, um voto que era um voto útil. É, em 2017, quando as pessoas falavam do Bolsonaro, eu tenho um compadre meu que ele falava muito assim, ele vai ser presidente. Eu falo, cara, você tá muito louco, esse cara não vai ser presidente. Ele falava, ele vai ser presidente. E quando a gente chegou na eleição de 2018 e que a gente percebeu que a única alternativa para tirar o PT era o Bolsonaro, a gente teve que votar no Bolsonaro. Era a melhor opção? Não, era a opção menos pior que a gente teve naquele momento. Votaria no Bolsonaro de novo? Nunca. Nunca. A chance é zero de votar no Bolsonaro. Independente de com quem ele concorresse, eu não votaria nele em hipótese alguma. Exatamente. Eu acho assim, a gente, e eu posso falar pela minha idade, tá, gente? Nós passamos por um processo eleitoral muito semelhante quando teve a primeira eleição do Bolsonaro, do Lula. Quando o Lula foi eleito, a gente vinha de um processo democrático, onde tinham muitos escândalos de corrupção, o crime do colarinho branco e todas essas questões, e a população estava desacreditada da política. Né? As pessoas falavam assim, pô, eu voto sempre no... E aí o cara rouba, tem escândalo de corrupção, desvio de dinheiro e tal. O Lula tá lá, tá falando que vai fazer diferente. Vou dar uma chance para ele. Eu votei no Lula. Né? Eu, naquele momento, jovem, né, com pouca bagagem política, com pouca informação, porque a gente não tinha a velocidade da informação que a gente tem hoje, a gente não tinha o acesso à internet, a gente não tinha todas essas ferramentas que fazem hoje a gente ter mais engajamento político. A gente votava muito mais, assim, a gente era muito fácil, influenciado muito facilmente naquele momento. E jovem, eu falei, vou votar no cara. O cara vai fazer diferente, porque ele já tentou tantas vezes, vamos dar chance para ele. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu. E o Bolsonaro, ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Aconteceu um momento muito semelhante àquele do Lula, aconteceu agora com o Bolsonaro. Pô, peraí, o PT roubou, o PT foi lá, fez tudo aquilo. Vamos dar uma chance para esse cara? Vamos dar uma chance para esse cara. E, enfim, e tá dando no que tá dando. Eu falo que o processo que nós estamos vivendo, eu não sei o que a gente não aprendeu, porque dizem, né, que a vida ela vai repetindo as situações até que você aprenda a lição. Eu não sei o que a gente não aprendeu nesse processo aí, o que nós precisamos vislumbrar, mas eu vejo um déjà vu, é exatamente isso. Os processos se repetindo, assim, com a diferença de que você tem mais acesso à informação, a época é outra, de fato, e num ritmo mais acelerado. Por exemplo, nesse caso, quando a gente coloca aí o comparativo do governo PT com o governo Bolsonaro agora, né? A gente fazia o governo lá da direita anterior com o governo, né, de esquerda. Agora a gente está fazendo um comparativo de PT-Bolsonaro, né? Nesse comparativo, eu vejo assim a mesma situação se repetindo, com a diferença de que o acesso à informação é mais facilitado, assim, né, mais disseminado, ele é mais rápido e as coisas, a evolução da situação, ela também é mais rápida. Porque, por exemplo, o que o governo do PT levou 16 anos para construir, Bolsonaro conseguiu construir em 1 ano e meio. Né, de poder, assim. Então, imagine o que ele consegue destruir em 16 anos, caso isso viesse a acontecer. Eu acho que, assim, se a gente for colocar em estatística, em análise econômica, em análise de estatística mesmo, se a gente for fazer uma proporção aí, é uma evolução bem mais destrutiva, inclusive, né, se a gente for colocar assim, em dados frios, tempo, situações, quantidade de crimes, né, possibilidades, se a gente colocar esse comparativo no papel e analisar com dados frios, matematicamente, é muito preocupante. Muito preocupante. Isso que é importante, a gente uma eterna vigilância, né?
Eu escuto muitas pessoas falando, criticando o fato de a gente estar pedindo um impeachment do presidente, que isso vai prejudicar a economia, quando na verdade nós tirarmos ele do poder neste momento é o quê? Preservar a democracia e não deixar que ele se aparelhe dentro do sistema para se perpetuar como o PT fez. É que o PT ele teve, vamos dizer assim, um pouco mais de pudor, né? Eles foram tentando fazer de uma coisa mais velada, e ele está fazendo de uma forma muito aberta, né? Ele não está tendo esse pudor, porque na verdade o Bolsonaro ele acredita muito no militância dele, ele acredita de fato que ele tem um poder muito grande sobre a população, e a gente sabe que não. Ele está dentro de uma bolha barulhenta, como foi o PT, e a gente sabe, né, que nós combatemos o PT ferrenhamente, e ele acredita que ele tem essa militância, mas na verdade ele não tem, eles fazem muito barulho como o PT fazia. Eu acho que a gente, como militantes, é muito importante o nosso trabalho de conscientização, não só na esfera federal, aí volta para aquela questão da esfera municipal. Né? A gente começa a mostrar, por exemplo, vamos imaginar que lá atrás, né, o Bolsonaro, se nós tivéssemos uma militância forte no município que expusesse, né, o cenário político ali, onde ele cresceu, porque ele saiu de um cenário municipal para, né, galgar outras posições. Exatamente. Ele chegou, né? O PT, o PT ele faz um trabalho muito. Vocês estão vendo meu gato aqui atrás? Lindo, né? lindo. O PT ele fez um trabalho muito forte na questão de ter uma militância muito forte, né? E que fez com que eles conseguissem atingir, assim, eles crescessem e criassem um corpo no cenário do Brasil. Mas se parar para pensar no cenário municipal, por exemplo, o Bolsonaro, eu não sei o que o Bolsonaro fez no cenário municipal no Rio de Janeiro. Ele não fez nada. Você não sabe porque não tem nada para saber. Ele não fez exatamente nada, porque o Carlos, por exemplo, é um vereador que está em Brasília. Ele tá aqui, ele alugou uma casa, inclusive, né? Teve um passeio de jet ski para conhecer uma casa na área mais nobre de Brasília, né? Eu acho que a Anitta estava muito certa. Ele é um vereador, porque poderia existir um vereador federal, né? A gente tem a prova disso, de que é possível ter um vereador. Não tem? É possível. Ele é um vereador federal, gente. Ele tem um outro patamar, entendeu? É um cara que, se a gente for olhar o trabalho, não tem trabalho. E ele se elegeu como? Por que se elegeu? E a gente vai entendendo que, olha o quanto é importante a gente vigiar no município, né? O quanto é importante a gente ter uma militância forte. E eu acho que o MBL, ele fez um trabalho muito... ele está fazendo um trabalho muito importante nessa questão, por quê? Quando a gente começa a crescer os núcleos municipais, né, a gente fez um caminho inverso, né? O MBL começou em São Paulo, mas sempre com uma pauta nacional, né? Então, por isso que a gente fala, tem o MBL nacional, né? Todo mundo conhece o MBL nacional, tanto é que a maioria das pessoas segue o MBL nacional. Você sabe disso, né? A gente aí sabe que é difícil a gente buscar lá o pessoal para seguir a página do nosso estado, ou que nem vocês do Distrito Federal de Brasília. É difícil você conseguir essa militância porque as pessoas elas estão muito engajadas no âmbito nacional ainda, né? Na política nacional. E quando você começa a fazer o movimento inverso, que foi o que ele fez o movimento inverso, ele saiu da nacional e começou a criar os núcleos municipais para fomentar a discussão no município. Isso foi muito importante, né? As cidades onde tem um núcleo do MBL, o núcleo ele tem um papel fundamental no município. E eu posso falar pela experiência que a gente tem aqui em Osasco, né? Os políticos do nosso município eles não estavam acostumados a ser cobrados, eles não estavam acostumados a ter as pessoas lá na Câmara.
E foi muito interessante quando a gente começou a comparecer na Câmara Municipal, porque um dos vereadores fez uma moção contra a gente, porque a gente fez publicação falando que ele dormia durante a sessão. Como eles começaram a se comportar de uma forma diferente e como eles começaram a ter uma preocupação maior com aquilo que eles estavam fazendo durante as sessões. Isso foi muito legal. E o nosso trabalho dentro do município, ele é muito gratificante porque as pessoas elas veem na gente um agente mediador, né, moderador, na verdade, onde nós somos a figura que fiscaliza o poder executivo e o poder legislativo do município. A gente é visto como pessoas... É até estranho isso. As pessoas falam, não, a pessoa do MBL. Ó, chegou o pessoal do MBL. Tipo assim, vocês estão ferrados agora. A gente tem a prefeitura, o pessoal corria dentro da prefeitura porque via que a gente estava lá. Então, é legal e a gente vê não uma mudança muito significativa, mas a gente vê alguma mudança. E agora, no cenário de eleições, a gente percebe que isso vai ser fundamental para a gente conseguir começar essa transformação, né? Quando a gente coloca em evidência, por exemplo, que os vereadores do meu município, por exemplo, eu vou falar de Osasco, o município, quais foram as leis que esses vereadores fizeram? Né? Quanto tempo esses vereadores eles estão lá? Né? Nós temos vereadores aqui, tem um vereador aqui que ele está desde a década de 70 dentro da máquina pública. Ele vive disso. O que ele produziu nesse tempo todo? Né? E aí você vai levantar, você vê lá, sei lá, o dia da secretária, o dia da telefonista, isso que o cara fez, sabe? Vai colocar uma lombada, asfaltar uma rua, e isso não é o trabalho do legislativo, né? Então, a gente fez um trabalho aqui e eu acho que muitos desses vereadores eles não vão se reeleger por conta desse trabalho expressivo de divulgação do trabalho do vereador, daquilo que ele, de fato, não fez, né, na verdade, que aqui eles não fazem. É bem precária a coisa. A gente conseguiu aqui, por exemplo, uma CPI, né, protocolamos uma CPI da saúde, a primeira CPI da história da cidade, com 40 mil assinaturas que foram colhidas, suadas ali. Foi uma ação conjunta com 3 vereadores que são oposição, né, do prefeito. Então, assim, eu acho que a política municipal ela precisa ser vista com mais atenção pelas pessoas. E é um trabalho que nós, do MBL, nós temos que levar muito a sério. Eu sei que é gostoso falar do presidente, eu sei que é gostoso de falar, né? É fácil, porque tem evidência. Né? Eu entro no Uber e eu pergunto pro Uber, você mora onde? Eu moro em Osasco. Aí você pergunta da política municipal, o cara não sabe, mas você fala do presidente, obviamente, ele vai saber falar. Né? Ele se interessa muito mais, né, pela política nacional. É o que dá like, né? É o que dá like. Aí, agora me conta, Fernanda, assim, dentro aí da sua experiência, do seu trabalho, assim, eu acho que tem muita gente que nós convidamos aqui, e eu bati isso massivamente, o pessoal estava perguntando, mas Brasília não tem política municipal, e por que a gente vai discutir isso? E eu trouxe exatamente esse conceito de que para você entender qual é o formato político do país, você tem que entender ele como um todo, né? E ele não se resume a Congresso Nacional e Palácio do Planalto. Não se resume a isso. Inclusive, as pessoas que estão hoje aqui no Congresso Nacional e do Palácio Municipal, a história deles, salvo algumas exceções, que a gente sabe que existem aí algumas situações que a pessoa surge do nada, né? Ou era um artista, um jogador de futebol, alguma coisa que já tinha visibilidade, se candidatou e como já tem aqueles seguidores, ganhou, né? Já tinha ali seu público e seu público o elegeu. É um voto de protesto, algo do tipo. Mas, assim, as pessoas que estão na política hoje, elas nasceram no município. Elas nasceram no município. Aí eu queria que você explicasse para o pessoal um pouquinho do que é esse nascimento, né? O que é esse nascimento? Como é que é a política municipal? Como é que ela se dá? Como é que é o formato dela? O trabalho principal dela, né? Funcionamento, assim, essa coisa bem
né, de didática mesmo do que é. Na verdade, assim, quando você fala de política municipal, como que nasce, né? Você tem que entender que aquelas pessoas, né, que estão ali, os vereadores, e mesmo prefeitos, secretários municipais, enfim, a máquina, geralmente, ela é composta por munícipes, são pessoas que têm um vínculo afetivo, ou um vínculo, enfim, existe um vínculo com aquele município, né? E na grande maioria das vezes, essas pessoas, como que elas surgem? Ou elas são lideranças locais de periferia, ou lideranças religiosas, ou são lideranças... Enfim, na grande maioria, tá? Isso não é uma regra, tá, gente? Mas na grande maioria, essas pessoas se destacam como lideranças de alguma coisa. E aí, né, diante de eles terem vamos dizer assim, um curral, né, que a gente fala um curral eleitoral, eles são colocados dentro de um contexto de campanha, né, onde o que acontece? A gente está vivendo isso agora. Existe uma grande articulação dentro do município para a eleição municipal. Como que funciona? Os partidos eles vão buscar aquelas pessoas que têm o maior número de votação, né, de votos ali. Então, o líder comunitário chega lá e fala assim, olha, eu tenho aqui a comunidade tal que está comigo, que vai votar em mim. Aí o cara fala assim, tá bom. O partido fala, tá, legal. Quantos votos você tem? Eu vou ter uns 1.500 votos. Você garante? Garanto. Tá, então você vai vir para o partido. Né? Então, começa assim. Essas pessoas, elas, mesmo quando elas não conseguem se eleger, elas acabam entrando na máquina, porque na política municipal funciona assim. Né? Você tem ali secretarias, você tem cargos comissionados, então elas vão e vão se perpetuando ali dentro e trazendo outras pessoas junto e puxando outras pessoas, por quê? Então, vamos dizer assim, vou te dar um exemplo. O nosso prefeito atual, ele era vereador. Ele foi vereador, né? Inclusive ele foi preso porque ele tinha funcionários fantasmas no gabinete dele. E aí, como prêmio, ele virou prefeito. Não, na verdade ele foi, olha que coisa, ele foi o seguinte, ele era vereador, teve eleição, ele ganhou para prefeito e no período que ele, né, já estava eleito, ele foi preso. Só que ele não tinha ainda assumido, então foi uma salada, foram 14 ex-vereadores presos, desses 6 estão eleitos ainda, estão em mandato ainda, e assim, o que acontece? Quem que era ele? Ele foi vereador, mas ele veio como uma herança de um outro candidato, né, que fez com que ele fosse feito para se perpetuar. Então, eles vão passando bastão. Então, o Emílio... É uma característica da construção da política brasileira, inclusive. É quase um negócio familiar. Né? É como se as votações elas fossem só a formalização do ato, porque é o pai que constrói ali a carreira do filho, do neto, dos sobrinhos, da esposa, da namorada, e vai ali. É a família, tal. Nós temos aí família Sarney, família CM, né? E várias outras. Várias outras, né? Onde você vê assim, vira um negócio de família. Uma empresa familiar. Aqui, por exemplo, o Emílio de Souza, que foi o prefeito, né? Ele é do PT. Esse nosso prefeito, ele foi da base do Emílio, ele foi do PT, depois ele mudou de partido e ele foi eleito, já não mais no PT, mas como Podemos, mas existe uma relação deles, né? Assim, é como se fosse assim, olha, agora é você, agora sou eu, agora a gente sabe que existe isso, né? E o que acontece? O Emílio ele foi eleito deputado estadual, ele está na Lesp, e o menino dele ficou para trás aqui, né, cuidando da cidade, e agora o que acontece? O Emílio vai vir pré-candidato de novo, já está pré-candidato em Osasco novamente, e aí fica nessa, né, uma hora é um, uma hora é outro, e aí nessas eles vão
galgando outras posições e vão colocando aqueles que são seus sucessores. A política municipal tem muito disso, sucessão, né? Então, por exemplo, agora o senhor Jair da SAF, que é um vereador que está desde a década de 70, ele não vai se candidatar mais, mas o filho dele vai. E aí, o que acontece? As pessoas, elas conhecem nome. A política municipal, ela é cruel por conta disso. O cara fez o nome uma vez, ele vai perpetuar a família dele inteira, né, com o nome. Eles vão usar o nome para o resto da vida, como a CM, todos esses que você falou. Eles vão ficar muito tempo ali. E como que eles se mantêm ali? Eles se mantêm, e aí está a grande sacada da política municipal. E por isso que muitos deles, eles ficam muito tempo na política municipal. Você compra voto. É diferente de um deputado estadual, né, de governo. Imagina, o governador, ele não consegue comprar voto. Um estado inteiro. No estado inteiro, mas no município é muito fácil, porque a população, ela vai lá, fala, olha, eu preciso de um gás, aí o cara vai lá e dá o gás pro cidadão. Olha, eu preciso de uma cesta básica, de uma consulta, eu preciso... A população tem muito mais acesso a eles. E isso faz com que eles tenham essa facilidade, né, de fazer o quê? De se manter ali, de ter um canal, enfim. A política municipal, eu falo assim, que ela é bem ingrata, sério. É sério, para você se eleger no município, você tem que ir, assim, entrar no esquema, mas eu acho que nem sempre, né? A gente está vendo que agora tem uma mudança. Aqui em Osasco a gente está vendo muita gente nova e assim, o pessoal está mais receptivo, falando, não, a gente não quer mais os antigos, né? A maioria dos nossos vereadores são vereadores antigos que já estão lá há muito tempo e que não produzem nada de efetivo para a cidade. Eles acabam assim, fazendo mais do mesmo. E começou um movimento também nas eleições passadas, né? E quando eu digo eleições passadas, eu digo eleições passadas desde a municipal, né? Desde as eleições municipais, né? Que nós temos 2 momentos de eleições aí, assim, né? Eleições a cada 2 anos, né? Mas desde as municipais passadas, né? Há 4 anos atrás, a gente teve aí, começou aquele movimento de não reeleja político, lembra disso? Né? Foi um movimento que ganhou muita força na internet, muita gente aderiu simplesmente pelo fato, vamos mudar, eu não vou votar em ninguém que já está, vou votar em alguém novo, se esse novo vai ser bom ou ruim também eu não analisei, mas houve um começo dessa renovação na esperança de que se mude alguma coisa, né? Já assim, uma mudança aí de comportamento que veio nas eleições municipais, ganhou muita força, muita mesmo. A gente teve, assim, o maior índice histórico do país de novas candidaturas, de pessoas que nunca tinham participado de mandatos, né, na história. Isso se repetiu nas eleições estaduais não, nas eleições federais, tanto é que nós tivemos um movimento aqui no Congresso, como diria o Lula aí, nunca antes visto nesse país, num cenário que é difícil de mudar, que é o cenário do Senado. Que são aquelas mesmas cartas marcadas sempre, de repente, a maioria foi renovação. Não uma boa renovação, porque estavam vindo de movimentos políticos, mas assim, dentro da estrutura do Senado foi a primeira vez que aconteceu também. Então isso já reflete essa mudança de comportamento das pessoas, né? Dessa insistência e dessa aposta no novo, né? Agora a gente falta trabalhar aí a maturidade de escolher bem o novo, né? Porque só a mudança por si só ela pode não ser satisfatória. Estamos colhendo isso agora, inclusive, né? Mas, né, se trabalhar. E aí, nesse sentido, como é que vocês estão trabalhando isso para essas eleições? Olha, aqui no município, o que acontece? As pessoas elas estão tendo um contato maior com a política municipal, justamente por isso que você falou. Né? As pessoas elas começaram a fazer essa mobilização de, olha, peraí, deixa eu ver quem que é o cara. Né? Então, aqui, como eu disse, é uma cidade muito provinciana nesse aspecto, porque sempre tem alguém que é filho de alguém, que conhece, enfim. Mas o que a gente tem feito no município? A gente tem conscientizado a população
daqueles que já estão dentro da máquina, que já são eleitos, e o que eles, qual que é o histórico deles? Foi preso, é processado, tem, enfim, a gente fez um trabalho bem legal, inclusive, um dos membros que fez esse levantamento no ano de 2018, no final do ano de 2018, que foi quando a gente começou efetivamente a fazer um trabalho dentro do município, com uma militância mais engajada. E durante esse tempo aí que nós fizemos esse trabalho, o que a gente percebe? Que a rejeição desses vereadores, ela já aumentou, né? Você já percebe que as pessoas, elas já rejeitam aquela figura que já é meio carimbada, e abriu-se espaço para novas lideranças e para novas pessoas assim, diversas, né? Então a gente começa a ver um público mais jovem, candidatos mais jovens e que estão mais preparados para a política. Eu costumo dizer assim, é até engraçado, você ir na Câmara Municipal, assistir uma sessão, é triste, é de um desgosto terrível, porque não desmerecendo, cara, mas assim, ó, você tem lá o cara, o Zé da Couve, né? Aqui a gente tem um cara, eu vou até falar dele aqui porque ele já falou mal da gente, eu vou falar mal dele aqui. Nós temos um vereador que ele chama Pelé da Cândida. Gente, o cara não sabe falar. Como que ele vai produzir leis para o município? Como que ele vai fiscalizar o executivo se ele não sabe o básico, não tem conhecimento, não tem preparo? Por que esse cara se elegeu? Bom, ele se elegeu porque lá na comunidade dele ele fez alguma coisa que fez com que as pessoas acreditassem nele, mas ele não tem preparo, né? Então a gente começou a expor essas coisas, né? Expor do jeito do MBL, a gente faz isso, né, de uma forma muito engraçada e até zoeira, né? E isso fez com que as pessoas começassem a prestar mais atenção. E aí veio, o que a gente percebe? Existe um movimento de renovação, muito mais pessoas hoje, o jovem, ele tem uma consciência política muito melhor do que a gente teve. Eu digo a gente e eu, tá, gente? Porque eu já sou tiazinha. Eu tô dentro. Eu não vou falar de idade aqui, né, porque acho que não convém. Vamos fazer de conta que somos jovens. Né, amor? MBL jovem, vamos lá. Assim, eu percebo que hoje existem pessoas muito mais preparadas e que essas pessoas estão tendo mais coragem de ir para o embate, mesmo sabendo que, é difícil. A campanha eleitoral no município, ela é muito pesada. Ela é suja, né? Difamatória, né? Num cenário muito pequeno, porque todo mundo conhece todo mundo, então qualquer boato, ele toma uma proporção muito grande. Gente, a gente já está vivenciando isso agora, é até engraçado. E aí você vê a movimentação no município, mas você percebe, e isso eu tenho percebido muito, porque eu faço um trabalho com um pré-candidato, e eu percebo essa movimentação de jovens e de pessoas muito bem intencionadas, pessoas mais preparadas, pessoas que vão para o debate político com bons argumentos, e isso tem me deixado muito feliz, né? Porque a gente olha lá o que estava lá e fala assim, cara, o cara não sabe falar, ele não sabe nem o que ele tá fazendo ali, ele foi eleito por quê, né? Vamos trocar isso. Aqui a gente vai ter pré-candidato aqui no município, e eu acho que vai ser positivo, porque vai puxar uma leva de jovens aí para dentro da Câmara, né? Tem vários candidatos jovens no município, pessoas bacanas mesmo, sabe? Assim, diversos. Você fala assim, poxa, será que vai conseguir? Talvez a gente não consiga uma mudança completa, mas eu acho que vai ser uma porta de entrada, eu acho que vai fazer alguma diferença para a próxima legislatura, sabe? Uhum. Que vai ser fundamental. E eu acho que isso vai acontecer no Brasil inteiro. Eu acho que a gente, por exemplo, em São Paulo, nós temos 645 municípios no estado, nós temos núcleos, mais de 50 núcleos no estado de São Paulo, e eu acho que esses núcleos a gente vai perceber nessas cidades uma mudança, nem que seja uma pequena mudança, mas vai ter uma mudança.
diferente dos municípios que não têm a militância do MBL ativa, né? A gente percebe que onde tem a militância ativa, as coisas acontecem de alguma forma, muda alguma coisa, existe uma preocupação com aquela militância, porque o jovem ele é barulhento, o jovem ele é corajoso, né? Ele quer ir para a guerra, a gente quer muito, né? A gente gosta, eu não sou jovem, né? Mas eu gosto dessa guerra, como diz o Cato, que eu sou briguenta, eu sou mesmo. E assim, eu acho que vai ser muito bom para a gente, vai ser uma escola para quem está no MBL, passar por essa eleição, e eu acho que muitas pessoas boas virão. A gente percebe, o que eu percebo na coordenação de São Paulo é que a gente se posicionar faz com que as pessoas acreditem de verdade que é possível a mudança e de que a gente precisa realmente pôr a nossa cara e não permitir que quem está lá, tudo bem, não vai mudar, vamos deixar. Eu escuto muito isso, tem muita gente mais velha que fala assim, você fica aí se desgastando, para quê? Não vai mudar, sempre vai ser a mesma coisa. E não é verdade, a gente vê aí o Kim, né? Orgulho, Kim, Holiday, eu votei no Holiday, gente, porque eu não sou obrigada, eu votava em São Paulo. Agora eu voto em Osasco, mas eu votava em São Paulo. Eu votei em São Paulo, verdade, eu votava em São Paulo. Eu morei em São Paulo, né, porque é muito perto. Então eu deixei meu título lá de eterno, votava lá. Agora eu tive que mudar para Osasco. Mas eu votei no Holiday. Então você fica feliz por você ver aquela figura que você votou, né, que o Holiday é vereador. Né? Eu acompanho o trabalho do Holiday. Recentemente a gente teve uma manifestação dentro da Câmara de São Paulo a respeito do Uber, e que ele foi lá, rasgou lá, fez né, barulho. E nós estávamos lá e eu falo, cara, é por isso que eu votei nesse cara, ele tá fazendo a diferença, né? Eu acho que isso vai fazer com que as pessoas elas fiquem mais, os jovens principalmente, falam, cara, eu votei nesse cara, eu vou acompanhar ele até o final agora, vai ter que fazer. E é engraçado porque até bem pouco tempo atrás a gente tinha uma cultura de que a gente votava naquele momento, escolhia ali os candidatos por diversos motivos, né? Não vem. Mas se você perguntasse ali 1 ano, 2 anos depois, a pessoa não fazia a mínima ideia de quem tinha votado, a não ser ali na figura do presidente, no máximo seu governador, no máximo, né? E até isso eu acho que vem mudando, né? Nesse sentido, as pessoas começaram a compreender. A gente tem ferramentas de buscas aí, de comparações, tem vários sites aí, citando aí ranking dos políticos, o próprio MBL que faz um trabalho de levantamento, né, tá ali sempre jogando informações para esses comparativos, dizendo o que fez, o que não fez, por que fez, por que não fez, falando quando faz bem, cobrando quando não faz o que prometeu, falando mal quando faz o que não devia ter feito, né? E ficou mais fácil, né, essa questão e mais prazeroso até você acompanhar. Eu particularmente acompanho exatamente, eu sei dessas últimas eleições, e foi a primeira vez que deu esse insight, eu sei exatamente as pessoas que eu votei, eu acompanho o trabalho delas diariamente, acompanho o ranking do que elas estão fazendo, ali projetos de leis, né, comparo com o que foi colocado, poderia estar fazendo mais coisas, inclusive, mas falta também um pouquinho de tempo, porque a gente não vive, esse trabalho que a gente faz de política é um trabalho patriota, né? Cada um tem suas vidas e suas formalidades. Isso aqui a gente não é remunerado, né? Pelo contrário, a gente acaba investindo muita coisa para estar aqui, mas é muito bacana. Oi? É muito bacana. Eu estou vendo aqui um comentário do Carlos, que ele está aqui falando, futuras políticas fazem a mesma politicagem brasileira sabe fazer. Enfim, assim, para quem não sabe do trabalho do MBL, acha que o nosso trabalho é só rede social, que é ir lá e ficar fazendo meme, e não é isso que a gente faz, né? Então eu vou falar sobre o trabalho municipal, por exemplo. A gente protocolou a primeira CPI da cidade do município de Osasco, e isso foi importante, porque nós tivemos 250 mortes em 90 dias. É uma saúde precária e que a gente fiscalizou e que houve uma mudança significativa na postura da prefeitura em relação.
embora que nem a gente está passando por uma pandemia, e aquilo que a gente falou sobre a saúde, se tivessem tomado alguma atitude anterior, né, à pandemia, nós estaríamos em segundo lugar no estado com o maior número de mortes. A gente só perde para a capital. E no país em 14º. Então, assim, a nossa situação no município ela é muito precária em relação à saúde. E a gente, o MBL fez um trabalho de conscientização da população, buscando mais de 40 mil assinaturas para isso. Então, quando a pessoa fala assim, é mais política, não, a gente não vai fazer a velha política, né? A gente faz uma política diferente, uma política limpa, uma política que busca o interesse da maioria. E assim, por exemplo, pandemia agora, falando um pouco desse, justamente o comentário desse o rapaz aí que falou, o MBL ele fez várias ações coordenadas no Brasil inteiro para arrecadar cestas básicas, e isso foram ações municipais, né, onde muitas famílias foram beneficiadas. No estado de São Paulo, nós tivemos a cidade, vou dar destaque para a cidade de Sorocaba, que arrecadou toneladas de alimentos juntamente com uma outra instituição filantrópica. E isso, as pessoas não sabem esse trabalho que a gente faz, né? Que a gente, não é só política, a gente faz esse trabalho também para trazer um pouco de conforto para aquela população. A gente tem essa preocupação, né? A gente isso não é populismo barato, não é isso. É porque a gente entende que a gente precisa compreender e conhecer o que acontece no nosso município para que a gente possa fazer coisas mais propositivas. Não adianta a gente só ir lá e falar mal do prefeito, falar mal do vereador e não fazer nada de positivo, né? Então, falar que vocês vão ser políticas, não, você tem que, na verdade, assim, falaram isso do Kim, falaram isso do Arthur, falaram isso do Holliday, e hoje eles são os políticos que têm o melhor desempenho entre os que têm o melhor desempenho dentro das suas casas legislativas, né? Então, falar que a gente faz politicagem é vazio falar isso. Eu, por exemplo, não sou candidata a nada, mas eu faço o meu trabalho dentro do município para a melhoria de onde eu moro, né? E a gente não ganha, a Lívia disse, a gente não ganha absolutamente nada, né? É só trabalho, Lívia. Só trabalho. A gente só se ação, tá, gente? É só uma constatação. Mas aí é exatamente o que eu falaria aí para o Carlos, é que, na verdade, a gente faz política. E aí, só que a gente faz política no sentido amplo instituído dela, no contexto amplo, abordando não só aquela cadeirinha do parlamento ali, onde é muito fácil você sentar, você contratar alguém, terceirizar alguém para escrever o que bem interessar ali, muitas vezes não acrescentando em nada, porque tem uns decretos e umas leis aí que a gente sabe que vem de lugar nenhum servindo para nada. Enfim, né? Nosso país é o que mais tem isso, inclusive, mas política é muito mais que isso. Política é conscientização da sociedade, mobilização comunitária, né? A política ela começa, na verdade, dentro da sua casa, né? O que você faz pela sua casa, o que você faz pela sua família, o que você faz pelo seu bairro, pela sua comunidade, isso vai crescendo e vai tomando proporções, assim, né, de complemento, né? Essa é a verdadeira política. Fazer politicagem, que é o que a gente tem muita gente sentada no Congresso fazendo, é fácil. Do mesmo jeito que é fácil você ficar sentadinho aqui no sofá reclamando de quem está fazendo politicagem. Agora, fazer política de verdade, trabalhar em prol daquilo que você acredita da sua sociedade e da melhoria dela, é para poucos. É para poucos. A política é para poucos. A política municipal, ela tem uma característica também muito forte, né? Por exemplo, quando a gente fala de política nacional, a gente nunca ouviu falar, por exemplo, que o Kim, que os meninos foram ameaçados. Na política municipal, a gente corre muito risco, né? A gente corre muito risco. E isso não faz com que a gente desista. Isso, pelo contrário, isso faz com que a gente tenha mais vontade de fazer aquilo. Então, no começo, a gente recebeu muitas ameaças aqui em Osasco. E ameaças pesadas até. E o que a gente fez? A gente trabalhou e fez o nosso, assim, o que a gente poderia fazer, né?
naquele momento. A gente podia recuar ou poderia falar, não, cara, vamos peitar isso aí, vamos para cima. E foi o que a gente fez. E então a gente criou, assim, nós temos dentro do município muito respeito, as pessoas têm respeito, por mais que seja uma oposição, por exemplo, o prefeito recebe quando tem, né, tem o respeito de chegar, pô, vocês, tal, né, tem aquela coisa de, pô, peraí, o pessoal do MBL, né, tentaram comprar a gente, então isso vai acontecer. Eu acho que nem você falou, as pessoas elas têm muito hábito de falar daquilo que elas não sabem, do conforto do seu sofá, no seu celularzão lá, né? Acha que ficar lá no Facebook falando lá você vai mudar alguma coisa. Não, você tem que sair do conforto da sua casa, você tem que ir lá fiscalizar, cobrar, acompanhar. E eu acho que isso vai ser uma coisa que muitas pessoas vão fazer daqui para frente. Que nem você falou, as pessoas conhecem o presidente, o governador, mas não conhecem, por exemplo, o vereador. Geralmente as pessoas se preocupam com o executivo, né? E eu acho que agora isso vai mudar. Tenho absoluta certeza que as pessoas elas vão começar a olhar muito mais para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador. Se for para perguntar para que serve um senador, as pessoas elas, né? Sei lá, tá lá o cara. Sei lá. O mandato dele é diferenciado, você sabia? Assim, sabe? Sabe? Não? Não? Ah, tá. Vereador, a gente escuta muito assim, o vereador não foi lá inaugurar, arrumar a praça. Gente, o vereador não é feito para isso. Ele não está ali para arrumar a praça, ele não está ali para inaugurar uma creche, não é essa a função dele. E isso é uma coisa cultural, né? A gente sabe que desde que como o Brasil existe, os vereadores eles fazem isso porque isso é o populismo, onde eles conseguem aquele voto maroto, né? Daquela pracinha perto da sua casa, que foram lá e colocaram um brinquedinho para criança, aquele assalto novo na sua rua, aquela lombada num lugar estratégico. Então, infelizmente, isso se tornou uma moeda de troca, né? Para a população com o vereador. E não é isso, ele na verdade não é essa a função dele. A função dele é legislar e fiscalizar o executivo, né? Criar leis e fiscalizar o executivo. E a maioria não faz isso. Pelo contrário, a maioria geralmente é base do prefeito, tá ali com seu carguinho comissionado, né? Com seus cargos ali, loteando prefeituras, secretarias e entre outros aí. Então, assim, é muito triste, mas a gente tem chance de mudar esse cenário, sim, eu acredito. Não, Acho que seja... E nesse cenário ainda, se você for fazer uma análise mais fria, uma análise estatística, né? Eu como mestre em economia, gosto de fazer algumas análises. Quando você vai fazer uma análise estatística de melhorias no município, é fácil fazer, porque é um local pequeno. Mas quando você vai fazer estatística, você vai ver que aquela lombada específica ela está exatamente na rua da mãe do prefeito. Né? Exatamente. As lâmpadas de LED novas que chegaram, que vão ser trocadas, mas assim, só vai poder trocar 10, mas serão as 10 que estarão na frente da casa do vereador. Exatamente. Sabe? A gente consegue vislumbrar isso. Ah, não, mas olha, foi aprovada. Aí a gente vê, não, foi aprovado aí a troca de iluminação de não sei onde. Vai ver. Né? Quem mora lá, de onde veio, quem é o curral eleitoral. Gente, curral eleitoral, desculpa aqui, porque a gente usou essas palavras, as pessoas estão muito acostumadas aí a achar que é um termo pejorativo e que a gente está fazendo analogias e alusões aí à nova moda gado. Não é, gente. Curral eleitoral é um termo utilizado dentro da ciência política e do direito eleitoral, tá? É exatamente esse termo que a gente usa. Então, é um termo, né, aí, cultural, técnico, né, assim. Eu tô vendo aqui o pessoal perguntando sobre o que a gente achou do vídeo, da divulgação do vídeo de hoje do presidente. Então, gente, eu ainda não tive tempo de assistir na íntegra, né? Tive um dia
bem complicado aqui. Não tive tempo. Prometo que quando eu tiver um tempo, eu tô até pensando em gravar um videozinho aí, de repente, com alguns pontos específicos, ainda não sei. Posso pensar. Se vocês quiserem aí, mandem os comentários dizendo que quer aí uma análise, a gente faz. Mas ainda não consigo opinar, viu? Vou ser bem sincera aqui, não consigo opinar sobre o vídeo porque eu ainda não vi. Vi algumas partes que eu não consigo formar opinião. Virou meme já. Tá parecendo a Glória Pires. Não vou opinar. Mas é brincadeira. É assim, eu vou falar bem por cima, porque eu estava trabalhando, eu assisti uma parte assim meio picada, né? Mas basicamente, gente, ali as pessoas estão falando, né, o gado já tá naquela, levantando narrativa de, olha, não teve nada demais. E na verdade, o vídeo ele só confirma aquilo que a gente gostaria de saber, que ele realmente falou que ia interferir na Polícia Federal. Né? Não, falar assim, mas não falou não tem corrupção, não tem isso, não tem aquilo. Gente, a informação que a gente esperava que deveria ter, tem, que é a interferência dele na Polícia Federal para beneficiar, né, para proteger os filhos, enfim, a família dele. Se alguém esperava aí talvez uma confissão, aí eu acho que até para ele seria subestimar a inteligência. Até para ele. Obviamente, ele não iria fazer isso, ele não iria fazer confessar na frente de ministros e na frente de uma câmera gravada, assim, gravando, mas é óbvio, né, está lá, está gravado, que ele realmente preferir. Vou te cortar aqui, mas é porque a gente tem que dar tchau 30 segundos. Já é um prazer te conhecer, eu sei que eu falo muito, eu sei que eu falo bastante, mas eu fiquei muito feliz de te conhecer por aqui e agradecer todo o pessoal que participou. Participem, acompanhem o MBL de Brasília, faz um excelente trabalho, um trabalho maravilhoso.